Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigada, Senhor meu Deus, por mais uma manhã na Tua presença. Que alegria dedicarmos nossa primeira parte do dia logo a Ti. Que o Espírito Santo venha trazendo-nos os dons, todos os dons necessários para o dia de hoje, de modo muito especial, o dom da sabedoria, da inteligência, do conselho, para que a leitura orante possa me alcançar, Senhor, e alcançar mais aqueles que for da Sua vontade. Obrigada, meu Deus. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que alegria mesmo começarmos já louvando a Deus pela vida e pedindo que Ele nos traga o alimento necessário para a nossa semana. As leituras que a igreja nos traz hoje estão no livro de Daniel, capítulo 13, é uma leitura maior, dos versículos de 1 a 9, de 15 a 17, de 19 a 30 e de 33 a 62. O Salmo é o 22, entre parênteses 23, e o Evangelho está no livro de João 12, 20, de 12 a 20. E Deus hoje nos traz uma pergunta para refletirmos. As leituras de hoje vão nos colocar situações de decisões difíceis. E Deus hoje vai nos perguntar se nós seremos fiel ou se iremos pecar. Então a palavra do Espírito Santo é: escolha ser fiel. Ser fiel ou pecar? Escolha ser fiel. Glória a Deus, que profundo isso. A primeira leitura, ela vai nos contar a história de Susana, uma mulher correta, delicada, virtuosa, e ela era esposa de um homem rico chamado Joaquim. Susana, ela era tão virtuosa, tão correta em suas atitudes. Ela era uma mulher, a Bíblia ressalta muito isso, ela era uma mulher educada na lei de Moisés e ela era uma israelita, assim como seu marido Joaquim. E ali onde eles viviam haviam dois juízes que não eram israelitas, né? Mas Joaquim, ele recebia algumas pessoas justamente porque também ele era muito sábio também e era consultado por pessoas, né, daquela comunidade. Então, esses dois juízes que frequentavam ali a casa de Joaquim, eles se apaixonaram por Susana. E eram homens inescrupulosos, porque eles se apaixonaram por ela e assim eles tramaram surpreendê-la numa situação em que a obrigasse a se entregar a eles. E olha que grave isso, porque a palavra diz depois, né? A palavra diz que isso era coisa que eles faziam com frequência. Um abuso, né, de autoridade, um abuso de vulnerabilidades. Então eles ficaram escondidos, à espreita. Fiquei lembrando da serpente no paraíso, né, escondida, à espreita, esperando a oportunidade de fazer com que aquela pessoa caia. E então eles, numa oportunidade em que tiveram, eles apareceram, abordaram, a chantagearam. Eles disseram a ela que ou ela cedia a eles, ou eles diriam que ela estava com alguém. Que escolha há diante de duas situações tão sem saída, né? Mas Susana era sábia
e ela tomou a decisão de não se entregar, porque já que ela ia morrer, ia ser julgada, ela decidiu não se entregar. E houve um grande tumulto ali. E nesse tumulto, veja bem como a importância, né? Nesse tumulto, a verdade foi revelada. Algo havia ali. Não era aquilo que imediatamente eles falariam, mas a verdade clamada por Susana para que Deus revelasse, ela foi revelada. Porque ali, quando já estavam julgando ela, e ela estava ali com toda a sua família, ela clama a Deus. A Deus que é quem sabia a verdade. Não havia testemunhas ali entre eles. As testemunhas que estavam eram mentirosas entre si. Olha como muitas vezes uma mentira ela precisa de aliados. Cuidado para que a gente não seja aliado de nenhuma mentira. Ser fiel ou pecar? E aí? Então Susana, ela escolheu não pecar e clamar a Deus para que justiça fosse feita. Porque ele sabia a verdade, porque ele é o dono da verdade. Quem é o dono da mentira é Satanás. Então, os juízes estavam servindo ao dono da mentira. E ela clamou a Deus para que a verdade fosse revelada. Então, um jovem, Daniel, ele se levanta e ele se manifesta. Que isso? O povo de Israel é um julgamento que não escuta o que o outro tem a dizer? E aí, então, Deus ouviu as orações, suscitando, levantando Daniel para que a verdade pudesse aparecer, declarando que uma injustiça estava sendo feita ali. Daniel, e a Bíblia fala, né? Daniel, ele tinha um espírito íntegro. Ele foi ouvido ali. Então, com essa intervenção de alguém que tinha um espírito íntegro, a verdade foi revelada. E com isso pedimos a Deus que diante dos vulneráveis, diante daqueles que estão sendo observados à espreita, que Deus suscite alguém que vai poder revelar essa verdade. Ela foi fiel e a verdade foi revelada. E então eles foram condenados. Olha que alegria termos ou sermos Daniel na vida de alguém. Termos um Daniel na nossa vida que revela injustiças, ou sermos Daniel na vida de alguém em que possamos defender, revelar uma mentira, porque senão estaremos pactuando com a mentira. E então a luz ela foi revelada, ela foi acesa novamente, ateada, né? Porque a luz de Deus não se apaga, mas ela foi alimentada pela verdade, porque é ela que nos guia. Susana estava guiada pela luz. Que nós possamos, diante de uma situação que a gente fala, meu Deus, mas eu não tenho saída. A verdade é a saída. E ela dói, ela às vezes é difícil, mas ela é a saída possível para quem tem um coração em Deus. E o Salmo vai dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha esse Salmo, se não é isso que Susana clamou quando ela pedia a Deus que a verdade fosse revelada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Leiam este Salmo, ele é pequeno, ele é maravilhoso. A fidelidade de Susana, na fidelidade, Susana foi amparada. Ela foi amparada por Deus, esse pastor que não nos deixa faltar. O Evangelho, então, vai nos dizer de Jesus, enquanto ele estava ali diante ainda dos fariseus, numa discussão com eles, porque eles eram a mentira que tantas vezes persiste, e ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. E a luz da vida,
Jesus, ele é a luz da fidelidade que não pode se apagar. E a fidelidade é eu saber que eu vou ter que fazer escolhas e ser fiel. Na carta de São Paulo aos Coríntios, se eu não me engano, ele vai dizer: tudo posso, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Eu posso porque Deus nos deu liberdade, mas nem tudo me convém. A Susana não convinha ceder por medo, mas convinha ela ser fiel. E aí então eles falam: você dá testemunho por você? Homens incrédulos, homens que aproveitavam-se da vulnerabilidade daqueles que os ouviam. Mas com Jesus é diferente. Com Jesus é diferente. Jesus vai dizer: eu dou testemunho de mim mesmo. Olha que lindo, né? Pois sei de onde vim e sei para onde vou. Jesus sabia quem era o Pai dele. Ele dava testemunho do Pai através dele, porque ele sabe de onde ele veio e para onde ele vai voltar. Esse é o testemunho. E aí ele termina: e vocês não sabem. Vocês não sabem de onde vieram e nem para onde vão. Vocês não sabem porque não conhecem a Jesus. Não conhecem o Filho que Deus mandou e que já estava prometido. E aí ele vai dizer ainda: vocês julgam pela aparência. Ai, que lindo, olha isso. Se julgo, é pela verdade do Pai. Jesus, ele vai nos dizer que se julgo, é pela verdade do Pai. E aí ele está nos dizendo: quem somos nós para julgarmos pela aparência? Quem somos nós para julgarmos pelo que eu acho ou pelo que eu ouvi do outro? Injustos somos nós quando fazemos isso e clamamos a Deus que nos liberte dessa necessidade de julgamento, para que o dedo da acusação não recaia sobre nós. Uau! Que nós possamos escolher ser fiel, porque outra escolha diferente dessa é pecar. Escolher ser fiel a Deus. Ele ainda vai dizer aos fariseus: não conhecem a mim e nem ao meu Pai. As nossas escolhas nos revelam a quem conhecemos. Conhecemos a Jesus ou conhecemos só o mundo? Porque o medo, ele é algo que nos paralisa, mas que também é inspirado pelo mundo. Porque o que paralisa é aquilo que não nos faz clamar a Deus, não nos faz pensar que nós devemos clamar como Susana, clamar a Deus para que a verdade seja revelada. Glória a Deus. Retire de nós, Senhor, toda arrogância que nos faz achar capazes de julgar alguém. Tire as travas dos nossos olhos, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ser fiel ou pecar? Escolha ser fiel, meu irmão. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.